Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 6. O apóstolo Paulo disse: Ele, que significa Jesus, nos capacitou, fazendo-nos estar em forma e dignos o suficiente para sermos ministros dispenseiros de uma nova aliança de salvação através de Cristo. Não ministros da letra, da lei legalmente escrita, mas do Espírito. Pois a letra da lei mata, mas o Espírito Santo, ele vivifica. Se pudermos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossas vidas diárias, em tudo que nós fazemos, então tudo que nós fizermos vai ser cheio de vida. Vai ter uma unção nisso. Quando a aprovação de Deus está sobre alguma coisa, é muito melhor do que quando você apenas tenta empurrar algo na carne, tentando fazer algo acontecer porque você tinha um plano em sua mente e agora você está tentando fazê-lo funcionar. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios de ser um crente na nova aliança, que não é apenas a sua salvação e ter seus pecados perdoados, que você vai para o céu viver eternamente com Deus. É maravilhoso ter este privilégio de ser guiado pelo Espírito. Todo crente pode ouvir de Deus. Todo crente tem o privilégio de ser guiado pelo Espírito. Isto significa que você não tem que correr e perguntar a outras pessoas o tempo todo o que fazer na situação. Deus vai mostrar a você o que fazer. Mas sabe, a fim de ser guiado pelo Espírito, você tem que ter um pouco de confiança. Você tem que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia, porque às vezes isto é um pouco assustador até você ter experiência, saindo para as coisas em que a única forma que você tem de saber se está certo ou não é o que você sente aqui e o que você lê aqui. Nós preferimos muito mais ser capazes de apenas ir para a nossa linha direta com o céu, ligar para Deus, eu posso falar com Deus, por favor? Oh Deus, tão bom falar com você. Sim, é a Joyce aqui na terra. Ouça, eu preciso saber o que você quer que eu faça numa situação que eu tenho. Sabe, enquanto estamos falando, gostaria de saber o que você quer que eu faça na minha vida inteira. Eu estou meio confusa e atrapalhada, sabe? Desde que eu tenho você, eu queria saber qual é o meu chamado e... sabe o que vai acontecer com meus filhos e sabe como é? Que tudo vai ser, hein? O quê? Você quer que eu leia a palavra? Você quer que eu age como se eu cresce? Você coloca o seu Espírito Santo em mim? Você quer que eu aprenda a ser guiada pelo Espírito Santo? Bem, não seria muito mais fácil se você apenas dissesse-me? Eu acho que se você apenas me dissesse, tornaria tudo muito mais fácil, porque, sabe, essa coisa de ser guiada pelo Espírito... você tem que ir agora? Ok, você já me disse uma vez, você não vai me dizer novamente. Tudo bem, eu já entendi. Tudo bem, te amo, Senhor, tchau, viu? Todo mundo quer saber como ouvir de Deus. Sabe, seria bom se nós pudéssemos ter essa linha direta para o céu e dessemos um telefonema para... Eu digo ao Senhor às vezes, se você apenas viesse e se sentasse aqui, só 5 minutos nós poderíamos endireitar minhas coisas aqui. Mas é tão interessante. Deus é realmente muito misterioso em alguns aspectos. E então... isso significa que você não pode sempre entender tudo o que Ele está fazendo com o seu cérebro. Nós realmente, como seres humanos, temos que aprender a funcionar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Então,
Parece que seria tão fácil para Deus apenas nos dizer, mas Ele quer que façamos a busca. Ele deseja que nós caminhemos na fé. E para ser honesta, Ele quer que nós aprendamos a crescer e alongar, e então sair, e então às vezes até mesmo cometer erros e aprender com isso, e voltar atrás, e então não ter medo de sair novamente. E sabe de uma coisa? Cada pessoa aqui hoje pode aprender a ser conduzido de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus, mas você não pode fazê-lo sentando-se sem fazer nada, perguntando a todos o que deve fazer cada vez que você tiver um problema na vida. Você vai ter que ficar com Deus, conhecer a palavra, aprender a seguir a paz, e você pode ser guiado pelo Espírito. Paulo disse, este é o nosso trabalho agora, como ministros da nova aliança, não ensinar as pessoas a serem lideradas pelo antigo código de leis escritas. Nós ainda seguimos a lei moral, está escrita em nosso coração, mas não devemos ser conduzidos pelas leis da aliança antiga, ou mesmo as leis que nós fazemos, ou às vezes até mesmo pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que eles querem que sigamos, mas Paulo disse, eu estou aqui para lhe ensinar como ser guiado pelo Espírito. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje, como ser guiado pelo Espírito Santo por si mesmo. Verso 7, o ministério que trouxe a morte, que foi viver sob a lei, foi gravado com letras em pedra, o ministério da lei. Mas esse ministério veio com tal glória e esplendor que os israelitas não podiam olhar fixamente para a face de Moisés por causa do seu resplendor. E se você não estiver familiarizado com isso, Moisés desceu do Monte Sinai depois de ter recebido a lei, que realmente terminou, embora a própria lei fosse santa e perfeita, porque os homens não conseguiam cumpri-la, ele então ministrou a morte para eles. E assim, mas mesmo quando Moisés recebeu esta lei e este sistema, ele tinha tanta glória no seu rosto que ele teve que cobri-lo com um véu. Ele estava dizendo que se essa administração trouxe esse tipo de glória, verso 8, porque na dispensação do Espírito Santo, este ministério espiritual, cuja tarefa é fazer com que os homens obtenham e sejam governados pelo Espírito Santo, não seria então feita com uma glória muito maior e mais esplêndida. Sabe, nós temos a mais gloriosa oportunidade em nossas vidas. Que tipo de privilégio é poder dizer, o Espírito de Deus vive em mim, e eu vou sempre saber o que eu preciso fazer quando precisar fazer alguma coisa, porque Deus leva-me e guia-me através da palavra e do seu Espírito. Vamos lá, louve a Deus por isso. E em seguida, 1 João 2,27 fala sobre a unção. E esta unção é realmente a presença, o poder e a capacidade de Deus. Eu prego a palavra pela unção do Espírito Santo. Eu nem sequer tenho a formação adequada para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, o que vai fazer parte da minha mensagem hoje. Eu não tenho tudo isso na minha cabeça. Agora eu estudo, eu encho a minha cabeça das coisas de Deus, mas seria tudo apenas uma mistura saindo da minha boca se o Espírito Santo não estivesse ungido a mim para isto. E porque eu estou ungida para fazê-lo, não é difícil para mim. Isto não é difícil para mim, é um trabalho duro, mas não é difícil para mim. E as pessoas me perguntam às vezes, você nunca fica nervosa quando está na frente desta grande multidão? Na verdade, realmente não fica. Eu ficava um pouco no início porque eu não tinha nenhuma experiência, mas eu vi Deus vir hora após hora, após hora, após hora, após hora, após hora. Matt Redman é ungido como compositor e líder de louvor. Christy é ungida como uma cantora. Sua voz é tão bonita e ela traz esse dom para o corpo de Cristo. E você também é ungido. Você pode ser ungido para ser uma mãe, ou um pai, ou uma pessoa de negócios, uma pessoa de oração e intercessão, ou as pessoas lindas que são ungidas para ajudar. Oh, meu Deus, o que seria de nós sem essas pessoas que simplesmente diziam, eu só quero ajudar? Eu amo os ajudantes. Quero dizer, eu teria ficado absurdamente maluca há muito tempo se eu não tivesse os ajudantes. E quanto mais velha, mais ajudantes preciso. Eu faço coisas interessantes, como esquecer o meu telefone, esquecer para que direção caminhar. Eu juro, eu posso sair de um quarto de hotel e ir na direção errada cada vez que eu saio pela porta. Eu não sei o que é o meu problema. Eu posso me perder no banheiro se eu não tomar cuidado. Eu entro pelo banheiro e quando eu saio, eu acabo entrando pela porta do armário de vassouras do banheiro. Por isso, obrigada pelos ajudantes. Mas 1 João 2,27, se pudermos dar uma olhada bem rápida.
Mas quanto a vocês, a unção, o sagrado compromisso, a unção. Eu amo essa palavra unção. Você não ouve ela muitas vezes hoje, mas para mim é como se fosse a energia do Espírito. É como... É unção, é como se, é assim, como... eu posso fazê-lo. A unção do Espírito. Quero dizer, mesmo que seja como olhar para aquela casa suja, você está como... Eu sei que Deus quer que eu comece esta limpeza. Eu acredito que eu estou ungida para fazer isso hoje. Aqui vou eu. Vou deixar aqui limpinho. A unção não é apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias de sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Nós não vamos mais espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo em nossa vida e fazê-lo soar tão esvoaçante e espiritual que ele nunca fará algo prático em nossa vida diária. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Você pode ser ungido pelo Espírito sobre como criar seus filhos, pode saber quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia e deixar algo para lá. É bom ter livros para os pais, mas sabe, às vezes você não consegue encontrar o seu problema no livro. Eu criei 4 filhos, não tínhamos qualquer um desses livros. Tivemos um livro sobre isso escrito por um médico chamado Dr. Spock, e ele tinha essa espessura. Se você tinha qualquer tipo de problema, consultava o livro, ele não lhe dava conselho muito prático sobre criar os filhos. Eu fui criada como uma completa idiota e ainda assim, pela direção do Espírito, eu criei 4 filhos que estão levantando Deus hoje, quero dizer, que estão servindo a Deus hoje e tenho 10 netos. Então olhe para mim, você não tem que ter medo de não estar pronto para fazer o que tiver que fazer em sua vida, ouviu-me? Você não tem que ter medo de não ser capaz de fazer o que tiver que fazer na sua vida. Há alguém aqui hoje, nesta noite, que precisa ouvir isso. Você não tem que ter medo de não ser capaz de fazer o que tiver que fazer na sua vida. Mesmo aquilo que você não sabe, você pode viver com confiança. Tudo que vier na minha vida, em qualquer dia, eu tenho energia do Espírito Santo para fazer o que eu preciso fazer. Eu consigo fazer o que eu posso fazer em nome de Jesus. E assim esta unção que nós temos. Quanto a vocês, a unção, o compromisso sagrado, a unção que vocês receberam dele, você a recebeu. Está permanentemente em vocês, assim, a unção de Deus está em você e ela está lá permanente. E então, assim, não é necessário que alguém ensine a vocês. Não significa que não precisamos do dom de ensino ou de uma palavra de aconselhamento, mas há um princípio geral aqui de que você não precisa correr para outra pessoa o tempo todo para descobrir o que você deve fazer. Quase sempre corremos perguntando aos outros o que devemos fazer, e se você olhar para a vida delas, elas nem sabem o que estão fazendo, então, por que não apenas ir a Deus? Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, que nos ensina acerca de todas as coisas. Agora, uma última escritura, Romanos 7, de 4 a 6. Bem, não a última escritura, mas a última desta sessão. Diga, eu posso ouvir de Deus? Eu sou guiada pelo Espírito Santo. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, através do corpo crucificado de Cristo, para que vocês pertençam a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. O que significa? Literalmente, e eu não estou tentando ensinar sobre a diferença entre a lei e a graça, mas se você tentar viver sob a lei, se você tem muitas regras e regulamentos para a sua vida, você vai expulsar o Espírito Santo para lá. E muito em breve essas coisas vão começar a ministrar a morte para você. E eu tenho muitas histórias engraçadas que eu poderia te contar. Quero tentar permanecer na pista aqui hoje, mas alguém me perguntou outro dia, em um grupo que fazem perguntas e respostas, quanto tempo você ora por dia e quanto tempo você ora no Espírito? Eu fiquei tão feliz com esta pergunta, porque eu disse, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não conto mais. Não, você não me ouviu. Eu não conto. Eu não estou batendo um recorde. Eu não conto pontos se eu orar um longo tempo. E Deus não fica zangado se eu não orar tanto tempo.
O que ele quer que eu faça é orar quando eu preciso até eu terminar e fazer a oração ser como a respiração e não entrar em alguma coisa grande onde, bem, você sabe, eu orei 1 hora hoje, sabia? Então, eu fiz o meu dever espiritual. Veja a liberdade quando você é guiado pelo Espírito Santo. Agora, eu não estou sugerindo que não tenhamos disciplina. Eu sou fã da disciplina. Eu acho que se você não tiver desenvolvido uma vida de oração ainda, então talvez você precise perguntar a Deus se há algum tipo de padrão de disciplina que você deve seguir por um pequeno tempo, mas mais cedo ou tarde você vai ter que cortar esses laços e você vai ter que se dar ao Espírito Santo e dizer, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Uma mulher veio a mim uma vez dizendo, Joyce, todo mundo que eu conheço está indo para a reunião de oração na minha igreja. E ela disse, eu não sinto que eu devo ir a esta reunião. Ela disse, eles estão me fazendo sentir mal. E eu estou apenas perguntando a você o que está errado comigo por eu não querer ir. Você alguma vez não quis fazer algo que todo mundo está fazendo e eles meio que fizeram você se sentir mal porque você é o único que não queria fazer? Bem, quantas pessoas são usadas para defender seu território e dizer, eu não vou seguir a multidão, eu vou seguir o Espírito Santo, eu não tenho que dar nenhuma explicação, não tenho que dar nenhuma razão. Isso não é o que eu sinto que eu deveria fazer. E sabe, não há tantas pessoas assim. Sabe o que a maioria faria? A maioria das pessoas iria ceder a esse tipo de pressão e elas iriam e fariam alguma coisa que não se sentiriam bem a respeito, apenas para manter as pessoas felizes. E é isso que eu estou pedindo para você parar de fazer. Sabe por quê? Pode fazê-las felizes, mas ministra a morte para você. Isso deixa você vazio e esgotado. E ela disse, Joyce, o que está errado comigo? Eu não quero ir. Eu disse, bem, provavelmente nada. Talvez não seja de Deus. Quer que você esteja. Talvez Ele queira que você esteja fazendo outra coisa. E ela disse, agora que você disse isso, sabe o que realmente gostaria de fazer? Sabe o que está no meu coração? Você podia ver o rosto dela iluminar. Sabe, quando fazemos aquilo que é certo, há uma luz que nos ilumina. E ela disse, eu gostaria de tomar conta de todos os filhos deles enquanto eles vão. E sabe o que é de tão especial nisso? Deus quer suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Se pararmos de pressionar todos para fazerem o que queremos e serem como nós, então poderemos ter muito mais sucesso. Agora, outra maneira que podemos fazer uma lei em cima de tudo. Uma mulher veio à nossa igreja uma vez, há muito tempo, ela era uma intercessora ungida. Oh, meu Deus, ela era uma intercessora ungida. Ela era uma mulher que provavelmente estava na casa dos 60 ou talvez 70 anos e ela diz que a partir do dia em que ela foi salva, Deus a chamou para ser intercessora. Ela disse, eu recebi o Senhor, eu fui a uma igreja batista local, perguntei se tinha um lugar para eu poder orar, orei por 4 horas e continuei a fazer isso todos os dias da minha vida. Oh, bem, ela tinha o poder de Deus sobre ela. Vou te dizer uma coisa, quando ela abria a boca, você podia sentir o poder do Espírito Santo. Então eu pensei, eu vou fazer isso. Tem alguém comigo? Você sabe do que eu estou falando? Cara, se eu fizer como ela faz, então eu vou ser como ela é. Oh, é um erro tão grande quando fazemos esse tipo de coisa. Então vou te dizer, eu peguei um quarto em minha casa. E então eu coloquei um relógio bem ali. Eu tinha um bloco de notas. E eu fiz uma coisa realmente idiota. Eu anunciei a todo mundo que a partir de agora eu vou orar as primeiras 4 horas de todos os dias. Eu não quero que ninguém me perturbe. E isso é o que eu vou fazer de agora em diante. Então eu fui para lá no primeiro dia. Eu estou aqui para dizer-lhe que eu orei sobre todas as coisas que eu poderia até mesmo começar a pensar a respeito delas. Eu orei sobre tudo e quando eu terminei, olhei para o meu relógio. Apenas 5 minutos tinham se passado. E eu pensei, eu tenho 3 horas e 55 minutos ainda. E eu tenho que ficar aqui porque eu não posso deixar as pessoas pensarem. Vamos lá. Você sabe, Deus, eu não sei, foi há vários anos atrás, Deus realmente me confrontou. Ele disse, eu quero que você pare de contar as coisas. Pare de contar quantas pessoas tem em suas reuniões. Pare de contar quantas correspondências você recebe. Pare de contar quanto tempo você ora e quantos capítulos da Bíblia você lê todos os dias. Você está fazendo para impressionar a si mesmo. Eu não gosto. Eu posso sentir a liberdade que alguns de vocês precisam. E sabe,
Até mesmo depois de termos sido libertados, nós temos que estar firmes nesta liberdade. Porque eu estou lhe dizendo, esses demônios legalistas, esses espíritos ilegalistas, aquela coisa religiosa que tenta se entranhar em nós, está sempre lá, tentando nos fazer pensar que não é seguro não seguir as regras. Você tem que seguir as regras. Bem, nós temos uma nova regra, temos uma nova lei, e essa é a lei do amor. Enquanto estiver andando em amor, eu não vou entrar em dificuldades. Esta é a lei maior, e nós temos uma nova regra. Ela é chamada a seguir a inspiração e a liderança do Espírito Santo de Deus. Mas, Joyce, eu não sei como fazer isso, sabe o quê? Você vai aprender muito rápido. Você dá um passo, ou isso não funcionou? Uau, eu acho que vou tentar de novo. Uau, eu acho que isso é realmente Deus. Eu vou te dizer algo. Se o seu relacionamento com Deus não é empolgante para você, então é provavelmente a única coisa que está faltando para você. Porque a única coisa que faz com que a nossa caminhada com Deus seja emocionante é que você nunca sabe de um dia para o outro com que o Espírito Santo vai vir. Mas se você não... seguindo, você nunca vai descobrir. E se você o seguir, isso vai ser fascinante. Aposto, mesmo, que você faz canções às vezes quando você menos espera fazer uma canção, não é? Sabe, às vezes eu estou dirigindo pela estrada e vejo um outdoor e eu tenho um título para minha mensagem. Veja, Deus não está só na igreja. Ele não está apenas do outro lado da linha direta. Ele está em todo lugar. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar em que você vai. Ele quer ir para o supermercado com você. Ele quer ir para o trabalho com você. Ele quer ajudá-lo com o seu trabalho, com a sua paternidade, com tudo aquilo que você faz na vida. Eu sou tão animada com o meu relacionamento com Deus. E quanto mais tempo eu passo na comunhão com Deus, mais animada eu fico. E eu amo estudar as coisas sob ser guiada pelo Espírito Santo. Versículo Romanos 7, verso 5, estamos nele agora. Pois quando éramos controlados pela carne, meras vidas físicas, as paixões pecaminosas despertadas e provocadas pela lei do pecado, estavam constantemente operando em nossos corpos, em nossos órgãos corporais, nos apetites e na vontade da carne, de forma que dávamos frutos para a morte. Ok, o que significa? Quando você faz já alguma lei que você tem que cumprir ou você não tem que cumprir, vamos dizer que você não tem que cumpri-la. Como se você estivesse em um quarto comigo e eu dissesse, você vê aquela porta ali? Nunca abra a porta. Nunca jamais olhe o que está por trás dessa porta. Você entendeu? Essa é a única regra da casa. Você não deve nunca olhar atrás daquela porta e ver o que está lá. Então eu digo agora, eu vou ao supermercado e eu vou voltar, mas não olhe atrás daquela porta. Tenha certeza que você não vai me desobedecer e olhar atrás daquela porta. Posso garantir que 99,9% de vocês, quando eu sair, olharão atrás da porta. E então, porque isso ministra a morte para você, porque então você iria se sentir culpado porque fez a coisa que sabia que não deveria fazer. Então, quando eu voltar, você se sentirá como se tivesse que se esconder de mim, no caso de eu perguntar se você olhou atrás da porta, porque então você teria que mentir para mim, e então isso só tornaria as coisas muito piores. Isso é exatamente o que fazemos no nosso relacionamento com Deus. Quando fazemos com que as coisas sejam leis, você tem que orar 1 hora todos os dias, e você tem que ler a sua Bíblia uma vez por ano. Isso significa que você tem que ler 6 capítulos a cada dia.
Você tem que fazê-lo. E sabe o quê? Você vai. Sabe, no início pode ser bom, você pode ser como eu tinha o meu calendário de leitura da Bíblia e enquanto eu estivesse fazendo as minhas marcações, eu estava em boa forma. Amamos as marcações, a carne ama marcações. Mas quando minha carne ficou desgastada, porque eu estava tornando isso uma lei e, a propósito, eu lia 6 capítulos a cada dia, mas eu não aprendia nada. Deus me disse um dia, o que você aprendeu? Eu não consegui responder nada. Sabe, eu não estava fazendo isso por nenhum tipo de qualidade, eu não estava sendo guiada pelo Espírito, e é uma boa coisa fazer. Eu conheço muitas pessoas que leem a Bíblia em um ano. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade com isso, porque eu entrei nisso e porque eu sou uma professora, eu leio algo que atinge o meu interesse. Agora, a próxima coisa que acontece, eu tenho um índice remissivo, um dicionário, blocos de notas e documentos e computadores, e eu estou rastreando todas as coisas da Bíblia, e é assim que a mensagem de motivos veio. Eu li uma coisa sobre os motivos e eu pensei, uau! Bem, eu não terminei a leitura bíblica do dia, não pude fazer a marcação, mas eu tive uma palavra de Deus. Vamos! Você sabe, a sua mente muitas vezes o leva para longe das coisas de Deus. Por isso precisamos pedir-lhe que nos ajude a sermos guiados pelo Espírito, ao invés de sermos guiados pelos pensamentos que caem em nossas cabeças. Temos de nos concentrar em encher a nossa alma, ao invés de apenas sermos guiados por cada pensamento que nós temos. Vamos aprender a pensar com a mente de Cristo. E uma das maneiras de fazer isso é realmente estudar a Palavra de Deus. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. A ira é uma das mais destrutivas e traiçoeiras de todas as emoções. Ela é responsável por inúmeros relacionamentos quebrados e por enfermidades físicas e na alma de muitas pessoas. Através do meu novo livro, Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe, você vai aprender a se proteger dos males da ira e vai conhecer todo o processo para liberar o perdão. Adquira hoje mesmo o livro Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe e desfrute de uma vida mais leve e cheia da verdadeira paz. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho
Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia, como o rei Josafá, que venceu os inimigos através da adoração, eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória. Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor, você vai aprender a manter os olhos nele, adorando-o em todo o tempo, enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A Batalha Pertence ao Senhor. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida, mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas, vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O livro 21 Maneiras de Encontrar a Paz e a Felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.